Falar sobre esse assunto aqui no canal já estava programado, mas essa semana em especial saiu uma notícia que fez com que eu antecipasse a gravação desse vídeo. O meu nome é Tamires, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre os perigos dos jogos, seja jogos de azar, jogos de apostas e derivados, as armadilhas de pensamento que a gente pode cair que faz com que a gente jogue mais, como que esses jogos captam tanto a nossa atenção. Então, fica aqui nesse vídeo e hoje a gente vai conversar sobre esse assunto muito sério e relevante. Essa semana saiu uma notícia de que grandes empresas e até banco estão pensando e planejando ter seus próprios sistemas de jogos e apostas. Isso, de uma certa forma, me preocupa pela forma como os jogos estão tendo cada vez mais acessos fáceis. E já que a gente não tem como controlar quanto que esses jogos vão ser acessíveis, o que eu posso fazer é trazer informação para vocês sobre os riscos desses jogos e ajudar vocês a tomarem decisões mais conscientes se vale a pena jogar ou não, ou até quando jogar. Seja jogos de aposta, nos bets, seja o jogo de tigrinho, cada jogo vai ter as suas características específicas, mas é importante que a gente tenha consciência daquilo que a gente está fazendo quando a gente joga, porque eles podem sim ser muito perigosos para a nossa saúde mental e emocional. Então, hoje em dia, as propagandas estão nas redes sociais, comerciais de televisão, nos estádios, em aplicativos. A gente tem influenciadores e até famosos incentivando o uso desses jogos. E vocês percebem que os anúncios para esses jogos são super chamativos, cheios de cores, de estímulos, de movimentos. Eles são altamente estimulantes. É até difícil tu estar ali rolando o feed ou olhando algum aplicativo e não se deparar com atenção para esse tipo de propaganda. É difícil passar batido. Então, eles são altamente estimulantes para o nosso cérebro. Além do que, eles são associados como algo divertido, bacana e com promessas de ganho de dinheiro fácil. E convenhamos, quem não quer ganhar dinheiro fácil? Pois é, acontece que nem tudo que reluz é ouro, então a gente precisa ter muito cuidado com isso e ter um olhar crítico sobre essas coisas. E nós estamos falando de uma indústria lucrativa, ou seja, existem muitos ganhos para os produtores. E se eles têm ganhos, da onde vem esse dinheiro? E quem influencia o uso, muitas vezes, também é patrocinado, é beneficiado para a divulgação desses produtos. E esses jogos também dispõem de algumas técnicas que mantêm o jogador preso nesse ciclo do jogo, como até recompensas aleatórias, aquelas recompensas que tu ganha alguma coisa pequena ou quase ganha, aquela sensação de cheguei tão perto disso. E isso causa uma certa sensação de urgência, de ir lá jogar mais, e até a sensação de que está sim ganhando alguma coisa. E mesmo que ganhe, esse uso ele pode ser muito viciante, e com isso causar consequências importantes e muito graves, não somente para a pessoa que joga, o jogador, como também as pessoas na volta, como os familiares, e também problemas sociais, por causa do endividamento, aumento da pobreza, e por aí vai. E fora as perdas financeiras, a pessoa que usa muito esses jogos também pode entrar num ciclo difícil de sair e que pode também apresentar uma série de sintomas importantes que podem trazer prejuízos significativos para a vida dela e para as pessoas que estão na volta dela, como os familiares, por exemplo. Então, existe uma necessidade de apostar cada vez mais, apostar quantias cada vez maiores. A pessoa ela fica pensando muito sobre o jogo, então ela tem esses pensamentos recorrentes sobre o jogo, ela pode estar tentando fazer outra coisa na vida dela, mas ela fica ali pensando no jogo, em como jogar, em que aposta fazer. Se ela tenta parar de jogar, isso pode causar uma certa irritabilidade, uma inquietude, e isso tudo vai causando perdas na vida, no emprego, perdas nos relacionamentos, com a família, dificuldades ali de se relacionar bem com o cônjuge, com os filhos, porque ela vai se distanciando também da família, vai ficando cada vez mais presa nesses jogos. E muito importante, ela perde a vontade, ela perde o prazer de fazer coisas simples que antes traziam prazer na vida dela, porque ela precisa cada dia mais desse recurso para sentir prazer. Por que isso acontece? Porque como esses jogos eles são altamente estimulantes, é como se eles aumentassem a tua barra de prazer. Ela vai ficando cada vez mais exigente, cada vez maior.
E isso faz com que tu precise muito desse estímulo para chegar naquele nível de prazer. Então, coisas que antes eram prazerosas não chegam nesse nível de prazer. E isso acaba frustrando muito. Nós temos altas ativações neurocerebrais, neuroquímicas ali acontecendo. O jogo, ele ativa o sistema de recompensa do cérebro. Então, a gente está falando aí da tão falada atualmente dopamina, que está envolvida nesse sistema de recompensa, e também a gente está falando de serotonina, que está relacionado com o bom humor, o bem-estar, controle de impulsos, e também da noradrenalina, que aumenta o estado de excitação e estado de alerta. Então nós temos essas ativações no nosso cérebro que tornam a experiência de jogar muito excitante, muito boa, é uma sensação muito gostosa, assim, e é difícil que outras coisas depois consigam atingir essa régua, digamos assim, do prazer e do bem-estar. E a cilada é que essas ativações, elas não acontecem somente quando a pessoa ganha. Isso também acontece quando ela vai jogar, porque ela já vai com aquela expectativa de ganhar. Então isso já tem ali uma ativação no cérebro, só com o fato de jogar e uma possível vitória. E como eu contei antes, que ela tem uma dificuldade depois de ter prazer com coisas simples, isso vai evoluindo também para uma depressão, para ansiedade, pensamentos de suicídio ou até tentativas. Então, claro, a gente está falando de alguém que tem uma frequência no jogo e ela não consegue parar. Então, avaliar a frequência com que isso acontece também é muito importante. Porém, ainda assim, a gente precisa falar dos riscos que os jogos podem causar na nossa mente, na nossa vida. Quando a pessoa inicia no mundo dos jogos, ela pode passar por 3 fases. A primeira fase é a fase da vitória, que é ali quando ela começa se divertindo, ela vê aquilo como uma brincadeira, como um momento de descontração, de lazer. Mas ao mesmo tempo ela vai já ali tendo algumas ideias, algumas crenças de controle sobre o jogo, como se ela pudesse de uma certa forma controlar ali alguns resultados do jogo. Isso aumenta o prazer dela também. E claro, a gente tem as pessoas que param nessa fase da vitória, que a gente chama dos jogadores sociais. Mas pode acontecer a pessoa não parar por aí, porque ela viu que tem algum tipo de vantagem, porque talvez ela tenha conseguido uma alta recompensa, e isso estimula com que ela continue jogando. E aí essa pessoa pode entrar na segunda fase, que é a fase das perdas. Porém, essas perdas, que é quando ela começa a perder, passam a ser intoleráveis, porque talvez ela já tenha ali investido um certo dinheiro e ela quer recuperar. E quando ela perde, ela pode ver aquilo como uma maré de azar, algo assim, que faz com que ela continue jogando. Ela pode até ganhar também, mas ela perde. Então, ainda assim, as perdas elas são maiores que os ganhos. Mas ela tem a esperança, a ideia de que ela vai conseguir ali ganhar mais. Então, aqueles pensamentos de, eu perdi, mas assim, na próxima eu vou recuperar o que eu perdi. E aí, com isso, ela já começa ali a talvez se isolar um pouco mais, se afastar dos amigos, da família, começa a perder um pouco o interesse em outras coisas que ela tinha antes. E aí a gente entra na terceira fase, que é a fase do desespero, que é quando vem a compulsão. Ela tenta de todas as formas recuperar o tanto que ela já perdeu nos jogos. E aí ela já começa a pedir dinheiro emprestado. Ela pode também ter atos ilícitos para conseguir esse dinheiro. Nesse momento, a gente já pode encontrar sintomas de depressão, de ansiedade, alta irritabilidade, pensamentos muito negativos. Então, é importante também a gente ter essa consciência dessas fases que os jogadores podem passar. E dito isso, quero também te trazer uma informação interessante, que existe uma excitação quando a pessoa ela joga, que isso por si só já é muito estimulante, assim, ela fica empolgada de jogar. E ele sente isso imediatamente ao jogar. Então, ele já tem uma recompensa. Tirando o valor, tirando a sensação ali de que se vai ou não vai ganhar, só o fato daquela excitação, isso já é muito estimulante para a pessoa. Também esse comportamento ele pode ser reforçado por um alívio de outras emoções desagradáveis, porque quando a pessoa joga, ela, de uma certa forma, consegue esquecer talvez alguns problemas que ela tem na vida dela, consegue se desconectar de emoções desagradáveis, tipo tristeza, culpa, raiva. Ela entra, mergulha naquela excitação e isso fica de lado. E também tem o prêmio, que mesmo que ela não ganhe uma grande quantia, ainda assim ela ganha uma coisa ou outra, ou ela tem a expectativa, a esperança de ganhar, isso também já é muito reforçador.
E outra informação que eu considero relevante trazer para vocês são os erros de pensamentos, as distorções que os jogadores cometem e que fazem com que eles fiquem presos nesse ciclo do jogo. Então, vou trazer aqui algumas mais comuns, que a primeira é a ilusão de controle, que é quando a pessoa ela pensa que a probabilidade de ela ganhar ela é sempre maior do que a de perder. E criando ainda uma ilusão de que ela tem um certo poder, de que ela consegue controlar ali esses ganhos. De uma forma lógica, por exemplo. Se eu apertar esse botão aqui desse jeito e não desse, talvez eu consiga mais resultados. Ou a pessoa ela vai lá na loteria e escolhe os mesmos números, achando que com aqueles números ela vai ganhar. Às vezes pode ser alguns rituais, né? Por exemplo, em jogos de apostas em que tu vai ter um jogo naquele dia, colocar uma camiseta específica porque acha que aquela camiseta vai dar muita sorte, então não tem como perder se tu usar essa camiseta ou fazer algum ritual, algum movimento que aumenta, digamos, na cabeça dele, né? A probabilidade deste time ganhar. Mas a verdade é que não temos controle sobre isso. Não são essas coisas que vão fazer realmente uma diferença. E aí a gente entra na distorção número 2, que é a falácia do jogador, que é quando a pessoa pensa de que eventos passados influenciam no resultado dos eventos futuros. Por exemplo, a bola caiu no preto todas as 9 vezes anteriores. Isso significa que a próxima vai cair o vermelho, porque ele acha que o certo é cair o vermelho, afinal é como se o jogo tivesse devendo o vermelho. Então ele vai lá e joga no vermelho, porque já saíram muitas vezes o preto. Outra distorção, a terceira, é a lei dos grandes números, que significa assim, se eu ganho uma vez apostando no número 10, isso significa que nas próximas eu vou ganhar se eu jogar com esse número. Então ela pega uma experiência específica e generaliza, já imaginando o que vai acontecer no futuro também. A quarta distorção é a memória seletiva. É quando a pessoa ela lembra muito mais das vezes em que ganhou ou das experiências de vitória e esquece das experiências negativas, das experiências que ela perdeu, ou não necessariamente ela, mas também as outras pessoas. Então ela lembra que, de 100 pessoas, uma ganhou. Ela foca nessa uma pessoa e esquece das outras 99 que perderam. A quinta distorção é a ilusão da sorte, que ela acredita de que ela tá num dia bom, um dia de sorte, então se ela ganhou uma vez, ela vai continuar ganhando, e assim ela continua jogando. A sexta distorção é uma confiança excessiva, que é quando ela acredita que ela tem uma habilidade diferenciada, ela tem uma informação que os outros não têm, como se ela tivesse capacidades maiores do que os outros jogadores analisarem a situação. Então ela acha que ela pode ganhar mais que os outros. Isso acontece mesmo em jogos puramente de azar. A sétima distorção é a aposta mínima, que ela acredita que eu apostei tão pouquinho, talvez se eu apostar de pouquinho em pouquinho não vai acontecer nada, se eu apostar quantias menores. Então ela acaba ignorando o efeito acumulativo dessas perdas. Se tu vai somando, no final tu tem uma grande perda. E agora eu te digo que se tu te identificou com isso, com esse funcionamento dos jogos, eu te digo que o primeiro passo é reconhecer que se tem um problema. Isso já é um grande passo. O segundo passo pode ser buscar ajuda. E quero te dizer que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Inclusive, existe tratamento para esse tipo de problema. E se vocês até têm interesse que eu fale sobre como é o tratamento, comentem aqui embaixo se vocês têm interesse para eu trazer isso num próximo vídeo de uma forma um pouquinho mais completa. E outra opção válida também é buscar ajuda pelos jogadores anônimos, que são grupos de apoio que são oferecidos. Talvez na tua cidade tenha esse tipo de grupo. Agora, se tu não te identificou tanto com isso que eu falei, mas ao mesmo tempo pensa em jogar, ou tem pensado, ou até já jogou, mas tem pensado em jogar mais, eu vou te trazer então algumas perguntas para tu refletir sobre isso e assim tomar a melhor decisão que pode ser o melhor para ti. É bem importante ficar muito atento a isso para não cair no vício dos jogos. Então, o primeiro tempo é definir limites claros, tanto de tempo quanto de dinheiro. Quanto eu estou disposto a gastar de tempo, de dinheiro
e também quanto de valor eu estou disposto a perder. Então, a gente precisa pensar na perda, isso é muito importante, não só quanto eu quero ganhar, mas quanto eu estou disposto a perder, e não exceda esse limite. O segundo ponto a ser pensado é como que eu estou me sentindo antes de jogar. Frustrado, triste, culpado, com raiva? Será que eu estou buscando esse jogo para aliviar alguma emoção ou sair de um tédio? E também tem clareza de, será que eu estou buscando uma fuga de sentimentos? Ou será que eu estou jogando realmente porque eu quero me divertir? Ou porque eu quero ganhar dinheiro e preciso desse dinheiro? Ou será que talvez eu não queira dizer não para os meus amigos, não quero frustrar, não quero ser o chato ali que diz não para isso? Estou sendo influenciado por outras pessoas? Outro ponto a pensar é, eu estou realmente ciente dos riscos que o jogo pode causar na minha vida e dos prejuízos que ele pode causar? Eu tenho consciência das táticas usadas pelas empresas para atrair e reter esses jogadores? Como que eu me sinto quando eu perco? Como eu posso me sentir se eu perder essa quantia? Então, é sempre muito importante a gente ter consciência dos riscos, do que está envolvido, para que a gente possa tomar uma decisão mais saudável na nossa vida. É saudável isso que eu vou fazer? Se a resposta for não, então talvez seja importante buscar uma outra saída para essa situação. Por exemplo, se eu estou buscando esse recurso para fugir de alguma emoção, de algum sentimento, de que outra forma eu posso me ajudar que não seja correndo um risco de jogar num jogo que apresenta riscos importantes para a minha vida, que pode levar a essa dependência, a esse vício. Então, por hoje é isso. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre isso e tome a melhor escolha, faça a melhor escolha para a tua vida de uma forma consciente. E é isso, se tu tem interesse em saber mais sobre o tratamento do transtorno do jogo, deixa aqui o teu comentário aqui embaixo demonstrando esse interesse. E se tiver outra sugestão de outros temas dentro desse assunto ou não, enfim, fica à vontade aqui para trazer aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. E até um próximo vídeo.